Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal História e Esporte. Aqui, como diz o nome, eu trato muito de esporte e sempre de história, mas nem sempre de esporte. Já fiz vários vídeos a respeito de música e alguns meses atrás eu fiz uma primeira incursão, uma entrevista, um debate com um amigo meu, o Aquias, a respeito da Bíblia. Eu entendo que a Bíblia, independente do que você pense, independentemente de se você seja de alguma religião ou contrário às religiões, a Bíblia é um livro que tem uma importância suma na história da humanidade, para tradutores, para fontes históricas, da arqueologia, inclusive. Os textos da Bíblia embasam em muito o Alcorão reconta muitas delas, dá visões não distintas, muitas das vezes, poucas vezes são distintas as histórias do Velho Testamento em especial, mas ela traz, eventualmente, alguns complementos, o Alcorão traz alguns complementos. Então, a Bíblia, e comercialmente falando, é o livro mais vendido de todos os tempos, para sempre, né? Então, independente, novamente, reforço aqui, independentemente do que você pense acerca da religião cristã, das religiões em geral, a Bíblia tem uma importância histórica. E por isso eu acredito que eu posso trazer isso para o canal, quando eu vou falar de um debate histórico, de coisas que tenham a ver com história, trazer perspectivas. Adianto também que para o ateu que viu esse título, que ele não fuja do vídeo. Digo isso também para o católico, para o evangélico e para o representante de qualquer outra religião, porque, novamente, eu não vou aqui fazer proselitismo em favor desta ou daquela religião ou vertente religiosa. Eu vou trazer um panorama histórico, uma comparação, eu vou esclarecer muitos fatos que, para a maioria das pessoas, é nebuloso por conta de preconceito, preconceito no sentido, na acepção da palavra. É um preconceito, é uma visão preconcebida e, portanto, não é investigada, né? Então, eu sei que usar os termos Bíblia Católica e Bíblia Evangélica, para aquele que não seja afeito a esta religião, a nenhuma das duas vertentes cristãs, vai achar estranho. Existe, de fato, uma diferença? Existem duas Bíblias? Aquele que seja da linha protestante histórica e as sequências das igrejas N que foram sendo fundadas e novas visões teológicas que foram surgindo, vai chamar o que eu estou no título colocando como Bíblia evangélica de Bíblia, e sim há uma Bíblia católica. Então a diferença está nos católicos, existe a Bíblia católica que é diferente. E o mesmo se dá para os adeptos da Igreja Romana. Eles entendem que a Bíblia Sagrada é aquela Bíblia versão Ave Maria, notadamente, e que existe a Bíblia evangélica, que os evangélicos utilizam uma versão diferente, uma versão excluindo coisas. Então, é importante que entenda-se, né, que Bíblia evangélica só existe para os católicos e Bíblia católica só existe para os evangélicos, certo? Isso posto, vamos lá tentar, e eu vou procurar aqui, novamente, apenas expor os fatos históricos e tentar esclarecer versões que são deturpadas, a meu ver, dos dois lados. Os dois lados não buscam uma conciliação, isso é histórico, novamente pensando desde os tempos da Reforma ou até os precursores da Reforma, né, aquilo que nós estudamos nos livros didáticos das escolas, a partir já do cisma do Oriente, lá no século XI, há uma sequência de movimentos que vão culminar na Reforma Protestante de Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, ele afixa as 95 teses na Catedral Alemã, e a partir dali
surgem uma série de processos que vão resultar na sua excomungação e posterior fundação da igreja, hoje entendida como igreja luterana, né? E a partir disso, a partir deste movimento de Lutero, começam a surgir novos reformadores, novos teólogos, novos pensadores, e há uma expansão do pensamento de Lutero. Não há mais um cisma com a Igreja Católica, e sim há uma sequência da liberdade que foi conquistada, né, de uma certa maneira. Então, novas igrejas, novas denominações, até mesmo novas religiões ali pelo século XIX, século XVIII, surgem novas religiões que são cristãs, em princípio, né? Você associaria a cristão, mas eles mesmos e os próprios cristãos também rejeitam. Falam, por exemplo, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também conhecido como os Mormons, em alguns casos, adventistas, também as Testemunhas de Jeová, surge também o Espiritismo kardecista nesse período, e todas essas religiões utilizam a Bíblia, né? Utilizam os textos históricos. Eventualmente eles vão fazer leitura de toda ela, mas eles vão focar em aspectos, enfim. O importante também, inicialmente, para dizer, como nós falamos naquele vídeo a respeito da Bíblia, vídeo anterior, peço para você que consulte também nos arquivos aí do canal, vou deixar o link na descrição, assista esse vídeo também. É importante esclarecer o seguinte, que quando você pensa na Bíblia, para qualquer dessas vertentes religiosas cristãs, entende-se, da parte desses adeptos dessas religiões, dos adeptos dessas religiões, entende-se que a Bíblia não é um livro que existia com Deus e foi dado aos homens no seu formato, no seu início, meio e fim. O que está registrado ali veio a Deus e foi revelado de uma só vez. É nisso, por exemplo, que creem os muçulmanos com relação ao Corão, tá? E é nisso que creem também os mormons, como eu disse, o livro de Mórmon. São dois casos semelhantes para as visões dessas religiões. Maomé, lá na caverna, né? Teria recebido o Alcorão diretamente do anjo Gabriel, não um livro físico, mas foi narrado para ele e ele passou a narrar e isso foi expandindo, né? E da mesma forma com Joseph Smith, numa floresta americana, teria também recebido do mesmo anjo Gabriel a revelação sobre esse livro posterior à Bíblia, com novas histórias de um Cristo que viveu em outros lugares, passeou por outros lugares e ensinou e deixou história lá, e também foi revelado esse livro para ele, e ali surge então o livro de Mórmon, né? Então a Bíblia ela é entendida por qualquer estudioso, religioso ou não, que é um material que registra a história e registra uma história que percorre mais de um milênio, né? Desde remonta lá a 1400 a.C., os primeiros que seriam os registros orais, as histórias de Moisés, passando posteriormente pelo exílio babilônico, isso 600 a.C., começa a ser transformada a Bíblia em livro, né? Os pergaminhos, enfim, os materiais escritos começam a surgir ali, e isso vai até o Novo Testamento, que vem a ser concluído mais ou menos 100 depois de Cristo. Não vou precisar aqui datas, né? Mas é esse panorama. Então, de 1400 a.C. a 100 depois de Cristo. Um milênio e meio, 1500 anos, 15 séculos. Logo, você não recebeu essa revelação de uma só vez. Essa revelação foi sendo feita de modo progressivo, sucessivo. Novas histórias vão sendo acontecidas. Por isso que é importante que todo leitor da Bíblia nunca busque trechos, nunca busque capítulos, nunca busque versículos isolados, sem entender o contexto e principalmente sem entender onde essa história inicia-se, onde essa história
termina a história registrada. É de suma importância que se leia a Bíblia de ponta a ponta, quem tem interesse, seja para criticar, seja para apontar erros, busque lê-la de ponta a ponta e não passagens isoladas, tá? Então vamos lá, o que seria de diferente de Bíblia católica e Bíblia evangélica? O que de fato a gente pode apontar como sendo diferente para o objeto de fé? O que está na Bíblia católica que os evangélicos creiam que seja invencionices de papas e, portanto, são acréscimos à Bíblia? E o que não está na Bíblia evangélica que os católicos entendem que Lutero e os seus sucessores rasgaram, editaram, fingiram que não existia, fizeram vista grossa, acharam por bem excluir para evitar problemas e por aí vai. O que tem, de fato, de diferente nas edições? No Velho Testamento, nós temos um total de 39 livros, que são assim adotados pelo cânon judaico, cânon que veio a ser adotado a partir da Reforma Protestante, veio ser adaptado no sentido da língua, né? Então, Lutero tem, inclusive, uma grande importância, que é a tradução, né? E mesmo que você vá estudar letras, tradução, estudos da tradução, vai constar, vai ter algum momento que você vai passar por isso, por Lutero, por a sua tradução para o alemão da Bíblia. Então, de novo, é uma importância histórica, uma importância cultural, uma importância linguística. Vai muito além de ser um livro sagrado de uma religião, tá? Esse cânon tem 39 livros, como eu disse. O cânon que é adotado pelas igrejas católicas e que na mais famosa das edições, no português, a edição Ave Maria, vai somar 46 livros. Há, portanto, 7 livros constantes nessa Bíblia Ave Maria que não constam nas Bíblias Almeida, Nova Versão Internacional, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, entre outras. E o que é verdadeiro ou não, e o que exatamente foi essa escolha feita lá por Lutero lá atrás e feita pelos concílios da Igreja Romana. São os livros de Baruch, nas profecias, os livros Sabedoria e Eclesiástico, nos chamados livros poéticos, para os cristãos ou escritos para os judeus. São os livros de Tobias e Judite, e também o primeiro e segundo Macabeus, que seriam constantes. Tobias entra na sabedoria também, né? Judite, Macabeus primeiro e segundo, entra nos livros históricos, lá remontando do Gênesis até o segundo livro de Samuel, né? Segundo livro dos Reis, terminando aquela história, entrando em Esther, seriam os livros históricos. Aí você tem os livros da sabedoria, que é os Salmos, os Provérbios, o livro de Jó, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Aí uma diferença. A Bíblia católica vai chamar de Cântico dos Cânticos, a Bíblia evangélica vai chamar de Cantares de Salomão. Nenhuma diferença, são títulos. Como ao longo da história, os títulos foram sendo mudados ou foram sendo adaptados, ou melhor, explicados para uma língua, né? Por exemplo, os livros Pentateuco, né, os livros de Moisés, quando da tradução de Lutero, ele colocou Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3, Moisés 4, Moisés 5. Não colocou Gênesis, Êxodo. Portanto, Lutero estava errado, o que vem depois está errado? Não. Outro exemplo, para os judeus, o que é Gênesis vão chamar de no começo, o que é Números vão chamar de no deserto. Portanto, tem a ver com o contexto em que é escrito, tem a ver com a língua, tem a ver
a capacidade que essa língua tem de utilizar mais recursos. Uma breve comparação, muito simplista, muito rasa, a língua grega é muito mais rica do que a língua hebraica, né? E os textos bíblicos são originais, a maioria deles, em hebraico, teria posteriormente em grego, vamos falar disso no Velho Testamento, e o Novo Testamento é escrito em grego também. Portanto, temos que entender também que, além da evolução temporal, a presença do grego, uma língua com mais recursos, mais classes, tempos verbais, vai também trazer o que aparentemente poderiam ser distorções, erros de tradução ou versões, né? Então, há 7 livros no Velho Testamento. Há também uma outra diferença. Os livros de Esther e Daniel, Esther, os históricos, Daniel, proféticos, na Bíblia evangélica, Daniel tem 12 capítulos e Esther tem 10 capítulos. Se for verificar na Bíblia Ave Maria, você verá que Daniel tem 14 capítulos e Esther tem 16. Portanto, esses 6 a mais de Esther e os 2 a mais de Daniel referem-se a textos que foram encontrados em grego. Esses anteriores capítulos são em hebraico, tá? Essa confusão vai ser a mesmíssima para os livros de Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. É a questão da língua na qual eles foram escritos e também o tempo posterior em que eles foram encontrados. E existe, então, a seguinte nomenclatura: livro apócrifo ou livro deuterocanônico. Deuterocanônico quer dizer o segundo cânon, considerado canônico. Canônico é sagrado, é o que vai compor, né, a Bíblia. Então, Deutero, assim como em Deuteronômio, é o segundo, o próximo. Os católicos assim os chamam, são os livros deuterocanônicos, livros que foram inseridos no cânon posteriormente, após averiguações, estudos e aprofundamentos. Normalmente, na tradição protestante, esses mesmos livros, esses 7 que eu mencionei, esses textos, além de Esther e Daniel, vão ser chamados livros apócrifos, livros que foram escritos depois, livros que foram encontrados, e o que o evangélico clássico vai dizer é que não são inspirados por Deus, ao passo que todos aqueles outros são, e o católico clássico vai dizer que são também inspirados, mas que essa inspiração veio posteriormente e por isso foram incorporados, adicionados. Eu não quero entrar nesse debate, eu não quero fazer de novo coro a nenhum dos dois lados, eu estou apontando a parte histórica, a parte da tradução, a parte da escrita. Há uma terceira pequena diferença, importante de se notar, como eu já mencionei do Cantares de Salomão e Cântico dos Cânticos, os títulos, por um longo tempo na Bíblia Ave Maria você tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto livro de Reis, e nas Bíblias de tradição protestante, você tinha 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Mas hoje me parece que também a tradução católicas utilizam esse mesmo título. Portanto, eles teriam reconhecido o erro, eles teriam admitido? Não, apenas foram mudanças de nome, como eu falei, que já havia de Moisés, livros de Moisés, para depois os livros com seus nomes, enfim. Mas a terceira a diferença que eu ia mencionar consta principalmente no livro de Salmos, e há também um caso no livro de Jó, que refere-se à numeração. Portanto, há alguma confusão nos Salmos, né? Principalmente quando você cita um Salmo X e eventualmente você olha na Bíblia Católica, ele vai estar com um número, o capítulo, né? Vai ser um capítulo diferente daquele da Bíblia Evangélica. Isso acontece porque lá o Salmo 9, agora talvez eu erre o número, não sei se é o 9 ou 10,
A Bíblia Católica, ele junta esses dois, ou ele estende, né? O 9 vai terminar mais tarde, já pegando o trecho do 10, e aí o 10 começa depois, de modo que a partir dali, os capítulos da Bíblia Evangélica vão estar um à frente, né? Isso vai ser resolvido só lá nos finais, no Salmo 130 e tanto. Depois até posso conferir para mencionar para vocês. Mas chega um momento também que há 2 de diferença, né? Então, 110 é 112, aí depois reequaliza para 1 até ficar junto e os dois têm 150 salmos. Mas existe uma confusão clássica, e aí até a popularidade, a notoriedade dessa versão evangélica pode ser comprovada aí. Quando nós dizemos o Salmo de Davi, o Salmo famoso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 23. Mas, se olhado na Bíblia Ave Maria, vai estar com o Salmo 22. O Salmo 22, na Bíblia Evangélica, é aquele cujo primeiro versículo é citado por Jesus na cruz. Eloi, Eloi, lema sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22. Então, portanto, na Bíblia católica vai ser Salmo 21. Eu vou até rapidamente ver se eu consigo confirmar onde acontece essa primeira divisão. Acredito que seja isso, o capítulo 10, o capítulo 10, 9 e 10, como eu disse. Então, o 9 na Bíblia Católica vai ser o 9 e o 10 inteiro. E para a Bíblia Evangélica, o 10 já é um novo salmo. Após o versículo 20, Salmo 9, versículo 20, na Bíblia Católica vai ter sequência até o versículo 30 e poucos. Após o 20, na Bíblia Evangélica vem o Salmo 10, e aí vai mudando, né? Como eu falei, vai ter várias diferençazinhas lá na frente, isso vai ser reequalizado. Mas é como a partir do 9 e 10, dá essa interferência nesse salmo mais famoso, talvez, de todos os salmos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Portanto, quais são as diferenças? Capítulos a mais em Esther e Daniel, 7 outros livros a mais e as mudanças na numeração dos salmos. Acontece esse mesmo problema na numeração no livro de Jó, talvez no capítulo 30 e... Vamos só confirmar aqui. Mas no livro de Jó acontece isso em um dos capítulos apenas, né? Acho que é 37 ou 38. Vamos confirmar aqui. Só para confirmar para vocês. Eu acredito que seja no Salmo 39. Não é Salmo, é Jó. Eu anotei, mas agora eu não estou encontrando minha anotação, então, para não falar errado, um dos capítulos de Jó acontece essa mesma divisão dos salmos. Então, o que seria já um outro capítulo é incorporado no mesmo, e há uma pequena diferença ali na numeração. Esses textos adicionais, esses 7 livros, os capítulos, eles são escritos em grego, como eu falei. Portanto, aí vai muito mais de uma visão de cada vertente dizer o que é essa inspiração divina, né? O que nós entendemos por inspiração: escritos por homens, inspirados por Deus, não ditados por Deus, não entregues e apenas traduzidos no momento. São livros que Deus consagrou, assim entende-se na tradição cristã e tradição judaica, então falando do Velho Testamento, entende-se que esses foram os livros que Deus confirmou, que Deus atestou, que Deus deu veracidade. Você vai ter, ao longo de toda a Bíblia, menções a livros, outros que não constam na Bíblia. Paulo fala de uma carta enviada que não consta no Novo Testamento para alguma das igrejas.
Você tem, na própria Epístola de Judas, no Novo Testamento, ele citando o livro de Enoque. O livro de Enoque existe, se você quiser procurar na internet, você vai encontrá-lo em versão completa, é possível, raríssimo, mas é possível você encontrar também alguma versão física dele, livro de Enoque, né? Aquele que foi arrebatado por Deus, narrado lá no início do Gênesis. Então, ele fez parte da história e, inclusive, apóstolos ou discípulos mencionam esse livro, né? Eles, no próprio texto de Judas, diz sobre eles, profetizou Enoque, né? Então, há coisas que são mencionadas que eram notórias no tempo, mas que, de repente, podem ter sido perdidas ou podem ter sido modificadas, assim, como não se tinha mais a certeza do que seria original, e para não criar mais confusão do que possa ser acréscimo ou mudança, optou-se por deixá-los de fora, né? Você tem Evangelho de Tomé, atribuído a Tomé. Nas crônicas, você tem várias menções, está no livro tal, está no livro... Não é isso que consta no livro X. Então, há menções a outros livros, outras histórias que eram narradas e que não entraram para o cânon, né? Seja você queira chamá-los, esses livros outros, de apócrifos ou de deuterocanônicos, né? Então, há essa mesma confusão. Mas é importante que nós salientemos que o que vai comprovar, ou pelo menos o que vai dar mais fidedignidade, né, mais credibilidade, talvez, para que sejam os 39 em vez dos 46, é uma quantidade maior de versões e encontros dos originais, né? Nós temos um exemplo muito importante que consta, e aí dentro das próprias Bíblias evangélicas e também Bíblias católicas, porque o Novo Testamento é rigorosamente igual, não há qualquer diferença no Novo Testamento. Eu vou falar disso no final do vídeo, mas esse é o ponto central, o ponto mais importante para nós observarmos. Mas há um caso muito importante, que é na primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 5, no seu versículo 7. Você vai encontrar na tradicional Bíblia de João Ferreira de Almeida, nesse versículo 7, palavras e menções que têm tudo a ver com o que é a compreensão da Santíssima Trindade, ou da Trindade, ou do Deus Triuno, ali. Porém, mesmo nas versões posteriores, como eu citei, Nova Versão Internacional, que talvez seja uma das mais difundidas, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, entre outras tantas, e também na Ave Maria, esse versículo não está dessa mesma forma. E eu descobri isso por acaso, digamos assim, porque a minha primeira leitura completa, ponta a ponta da Bíblia, é de uma tradução de João Ferreira de Almeida, do ano, salvo engano, 1993, a versão, né, que eu tive acesso, que foi minha leitura, meu aprofundamento. Depois eu busquei outras tantas versões para ter mais bagagem, para eventualmente comparar traduções, para entender mais a língua, nunca no intuito de buscar a veracidade, porque nós entendemos que o original, né, nas suas línguas hebraica, grega, ao longo dos tempos vão passar mudanças. Tive a felicidade de poder compreender e ler a Bíblia em inglês, em versões, mais de uma versão também, e é muito interessante comparar, né? Você vê os recursos que a língua tinha à época, pega a famosa Bíblia King James em inglês original, lá 1600 e pouquinho, até as palavras utilizadas lá no inglês não são mais utilizadas hoje, portanto elas foram mudadas, e aí a sequência da frase também vai ter mudanças, são adaptações do tempo, tanto é que o nome é Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Adaptações para que seja mais compreensível, mais acessível, que o propósito
da leitura da Bíblia é justamente esse. Não que fique restrito mais aos estudiosos, aos acadêmicos, como era aí até o período de Lutero, muito embora tenhamos versões já em outras línguas antes de Lutero, mas isso também era muito reservado aos grandes, né, estudiosos, teólogos, enfim, filósofos. Então, no capítulo 5 da primeira carta de São João, né, diz o seguinte, capítulo 5, versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Porém, essa versão, em todas essas outras posteriores, evangélicas e na Ave Maria, não é a mesma tradução. Inclusive, essas palavras, Espírito Santo, o Pai e a palavra, né? O Pai, a palavra e o Espírito Santo, não é um acordo, não é consenso de que este versículo seja inspirado por Deus, seja, como nós dissemos, né? Inspirado por Deus. Então, portanto, você tem numa mesma Bíblia divergências, né, nas suas versões, porque foi encontrado esse texto apenas em 1, 2, 3, 4, 5 registros, digamos assim, de 100 traduções encontradas da carta de São João, capítulo 5, versículo 7. Os versículos, os capítulos, eles são também muito posteriores. A Bíblia não foi escrita dessa forma, né? Então, são já divisões humanas, subdivisões humanas. É importante que nós frisemos isso. Não foi escrito o livro tal com a pretensão de ter X capítulos, desses capítulos serem divididos nesses versículos dessa forma. Isso também passa pela língua, pelas traduções. Então, há aí uma interferência e há uma certa escolha por algo que é mais padronizado. Não é necessariamente algo que você diga que o correto, segundo Deus, é assim e da outra forma é errado. É importante que nós lembremos disso também. Então, digamos, de 100 traduções, 100 textos originais que foram encontrados desse trecho, 5 continham estas palavras, essas sequências. Os outros 95 não. Portanto, há uma dúvida. Nas muitas traduções, você vai ver isso como nota de rodapé, explicação, menções. É possível ler no grego tal palavra, mas, etc. Esses livros que eu mencionei da Bíblia Ave Maria também constam, muitos deles, especialmente aí, ressalto os livros de Daniel e Esther, nos seus capítulos finais, você vai sempre ter essas notas de rodapé. A partir daqui, só foi encontrado na tradução X, na tradução de São Jerônimo, e por aí vai. Então, há também um cuidado e uma noção quanto a isso. A quantidade menor de versões, a quantidade mais restrita de semelhante texto, denota que talvez, possivelmente, ele não seja inspirado por Deus, esse é o termo utilizado. Por isso, chamados de deuterocanônicos ou de apócrifos. Mas o que nós não podemos, de forma alguma, é entender que, católico, não pense, não creia, não imagine que Lutero e os sucessores rasgaram, jogaram no lixo, disseram que era mentira. Não. Como eu disse, esse cânone hebraico, os textos em hebraico, foram assim escritos e nesta língua, e eram, assim, foram entendidos por um colégio, né? Digamos assim, um colégio, um colegiado de pessoas que os definiam assim mais ou menos há 200 antes de Cristo. E posteriormente houve novas, quando da tradução da Septuaginta, quando da tradução para o grego, houve acréscimo desses livros, então já não havia consenso desde então. A Igreja Católica passa a utilizá-lo após o Edito de Milão, o Concílio de Trento, o Concílio de Nicéia, passa a utilizá-los, mas mesmo nesse tempo todo, até a Reforma, não era uma coisa consensual. Esse consenso dentro do catolicismo vem a existir na sequência da Reforma do Lutero, aquilo que nós, nos livros didáticos,
lemos e entendemos como Contra-Reforma, né? Período que vai ali mais ou menos em torno do cisma da Igreja da Inglaterra, né? Henrique VIII, que funda a Igreja Anglicana, e aí vem Calvino na sequência. É durante esse período que há uma adoção final e sacramenta-se assim esses livros como deuterocanônicos, como nova parte do cânon católico, né? O cânon da tradução que veio a entender-se por Bíblia Católica. E evangélico, não pense que foi um papa que escreveu, que foram livros escritos à surdina, livros que foram feitos para comprovar ou corroborar certas crenças, né, divergências que há, pontos de fé católicos e evangélicos. Não foi escrito por homens, a Bíblia toda foi escrita por homens, mas não foi escrito por homens que se reuniram e acharam que deveriam bolar uma história para poder comprovar e dizer assim e enganar o povo. Essas duas versões que eu disse, tanto a do rasgar quanto a do escrever versões novas, são difundidas nas igrejas por pessoas que, como eu disse, por mero preconceito, por medo, por uma série de razões, entendem que ser evangélico além de tudo, ser anticatólico, e que ser católico é, além de tudo, ser anti-evangélico. Portanto, não é possível misturar. Temos que demarcar territórios. E eles acham isso porque a Bíblia deles é assim, e vice-versa. Não, isso não acontece nem para lá, nem para cá. Evoco, por exemplo, Jeremias fala-se muitas vezes que foi dado o livro a Baruque para que Baruque levasse-o. Isso está no livro de Baruque, é mencionado em Jeremias. E existe o livro de Baruque. É esse mesmo? Tudo o que Jeremias estava dizendo é o que está registrado em Baruque? Outra discussão, tá? No livro de Baruque, outra discussão. O livro dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, são livros de imenso valor histórico. Para você entender a cultura judaica, é preciso entender e ler o livro primeiro e segundo Macabeus. A famosa festa Hanukkah, salvo engano, por favor, alguém me corrija, mas a famosa festa do Hanukkah tem a ver com o que está registrado nos Macabeus. Portanto, evangélico, será que os católicos criaram uma história que os judeus antes adotaram? Não faz sentido, concorda? Por outro lado, e aí eu vou separar um trecho do livro de Sabedoria, livro da Sabedoria, que é atribuído a Salomão, assim como os Provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, o livro da Sabedoria também é atribuído a ele. Antes, finalizando um parênteses, eu tive a oportunidade de ler todos os livros e os capítulos a mais de Esther e Daniel. O que eu posso atestar para vocês, talvez, seja que eu percebi muita repetição, ou dito de forma, às vezes, a ordem das palavras, algumas sequências, mas me parece que talvez essas traduções também tiveram isso, pegaram trechos dos textos quando traduzidos para o grego e houve alguma mistura, e pela disposição final parece que seja um capítulo distinto. Então, isso especialmente no livro de Daniel é possível constatar, porque chega lá no capítulo 13, 14, remonta algumas histórias que já foram contadas nos capítulos iniciais. E da mesma forma, outros textos, outros livros, como esse de Sabedoria também, a boa parte deles você vê textos muito semelhantes em Jeremias e principalmente em Isaías, né? Mas eu separei aqui para nós lermos um trecho, um capítulo 13 do livro da Sabedoria, para comprovar finalmente para o evangélico que o que está nesses livros a mais não corroboram o que seja chamado de idolatria, não confirma, e que o próprio texto católico vai trazer condenações e poeticamente muito belas
acerca desse fato. E para o católico também sugiro, peço atenção para a leitura mais aprofundada desses capítulos, sem se apegar a um ou outro versículo, como acontece muito, por exemplo, no livro de Tobias, né? Que, curiosidade, pessoal, quem são os 3 arcanjos? Isso acho que todo mundo, a sabedoria popular, sabe contar, né? Miguel, Gabriel e Rafael. Porém, pesquise em todos os 39 livros do Velho Testamento adotados pelas 2 Bíblias e pesquise em todo o Novo Testamento e tente encontrar o nome de Rafael. Não vai ser encontrado. Ele vai ser encontrado somente neste livro de Tobias. Portanto, em um caso em que a notoriedade, a popularidade sobrepôs o próprio texto no que diz respeito a muitos evangélicos vão saber dizer Miguel, Rafael e Gabriel. Então, o Miguel é o anjo, né, que vai lutar, o anjo que vai guerrear. Gabriel é o anjo que comunica, né, todas as histórias. E Rafael é chamado anjo da cura. A minha simples interpretação nessa única passagem de Tobias, como eu disse, é algo que remonta à tradição judaica, à tradição dos judeus, e que fala desses encontros com o Eterno. Mas lembremos que no Velho Testamento, o Velho Testamento todo, não tem-se ainda a figura de Jesus, não tem-se aquilo que nós vamos posteriormente entender como cristofania, né? Aparições de Cristo ou tipos de Cristo, teofania, como acontece, por exemplo, com Abraão, como acontece em outras tantas passagens, que é o próprio Cristo quem estava ali, o próprio Jesus que estava ali. Simplesmente eu posso crer nisso, que aquele chamado assim anjo, por não ter uma... E há muitas passagens, tá, no Velho Testamento que você vai ver a tradução anjo com maiúsculo ou anjo minúsculo. Quando há essa distinção, quer dizer que esse anjo maiúsculo entende-se que seja uma aparição do próprio Deus. Portanto, é o Cristo, portanto é Jesus. E eu entendo sim que nessa passagem de Tobias possa ser uma cristofania, uma teofania, uma aparição de Cristo, tá? Então, não contradiz a fé evangélica e evangélico, o que está ali não dá a contradição, ou melhor, não dá respaldo para o catolicismo, não foram livros montados para permitir quaisquer divergências teológicas que nós temos. Mas então eu vou ler o livro da Sabedoria, capítulo 13. Vou lê-lo todo e deixo para você essa reflexão. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixo e peço para vocês essa reflexão. Eu vou fazer a leitura e, no mais, acredito que vocês vão entender qual a diferença entre a Bíblia católica e evangélica. A rigor nenhuma. São divergências de tradução. Sabedoria, capítulo 13. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam, então, quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro, procurando Deus e querendo encontrá-lo. Muito obrigado a todos, espero que esse vídeo contribua para ateus, evangélicos, católicos, adeptos de outras religiões. Entendam que, se no meu canal eu discuto futebol, eu também discuto religião. Política, eu acredito que eu não tenho a propriedade suficiente para ficar aí me manifestando. Tenho as minhas
preferências e posso trazê-las à tona de modo sutil, mas eu não quero discutir futebol ou discutir religião, eu quero trazer reflexão, pensamento e respeito. Beleza? Um abraço a todos.